também se você tira, você tá muito Tá solto. solto. Solto, entendeu? Então é isso, bicho. É óbvio a questão precisa ser avaliada com cuidado. Eu não me parece, tá? Só para deixar isso bem claro, eu sou de esquerda, mas eu acho que o Alexandre de Moraes teve uma posição firme, corajosa nessa ocasião. Eu tenho altas críticas considerando... Em que você tá falando sobre o quê? Sobre o... Defender a democracia brasileira considerando o golpe de Estado bolsonarista que estava orquestrado. Bateu na trave, Vilela. Foi por pouco que a gente não tomou um golpe de Estado, cara. Não o que aconteceu no domingo, não esse o passado, porque aquilo não ia dar em nada mesmo. Não, ao longo dos últimos meses, sobretudo Sim, a partir do momento poderia que... várias... Eu queria até falar sobre isso, não sei se a gente fala agora ou depois, o que deu errado. Quer falar isso agora? Quero, posso te falar. O que deu errado? O que deu errado é que pra dar... O que deu certo, né? No caso. Não, eu sei, mas o que deu errado no plano de tomada de poder. Não, eu entendi, tô fazendo piada. O que deu errado pro bolsonarismo, irmão, foi o seguinte, cara. Você acha que existia um desejo e um plano sendo posto em prática ou simplesmente quem sabe, talvez uma coisa longínqua? Ou era realmente alguma coisa... Porque sempre foi falado isso, né? De flertar com golpe e tudo mais. E sempre quando é falado, não, você acha? Ele fez isso, ele desmentiu aqui... E aí, vamos pra isso. Eu nem acho, cara. Eu tenho certeza porque já existem documentos, apareceu uma apareceu minuta agora, na casa. né? E entre outros, o próprio Bolsonaro já disse que, abre aspas, eu sou a Constituição. Ele já disse que o meu exército... Enfim, coisas dessa ordem que não cabe mais achar ou não. Tudo isso já tá colocado de uma forma bastante material. Mas vamos lá, o que livrou a gente de um possível golpe? O que babou o plano do Bolsonaro foi o seguinte, cara. No começo do século XXI, você tem um mundo hiperconectado. O que eu tô falando nesse microfone aqui, a pessoa pode estar no Japão 3 horas da manhã ouvindo. Certo. Como você seguramente sabe que acontece no teu programa. Pra gente, Entendeu? Tem o Uber na Inglaterra agora escutando enquanto tá... Exatamente. O que acontece aí, cara, é que num mundo tão hiperconectado, quando você tem uma consolidação das democracias liberais, para dar um golpe de Estado, você precisa alinhar uma série de fatores que tornam essa missão muito mais complicada do que era na década de 1960. É mais difícil? Eu achei que seria mais fácil hoje em dia de mobilização do que antigamente. De mobilização mas mobilização é um único aspecto. O que você precisa hoje é as principais potências do mundo ou te apoiarem, o que já é absurdamente improvável, ou no limite estarem dispostas a não exercer nenhum tipo de ingerência. Sanção, não te sancionar. Aconteceu com a Rússia. O que vai acontecer com qualquer um. Com qualquer um que... Se o Bolsonaro tivesse dado um golpe... Ia acontecer a mesma coisa. Na mesma hora. O Brasil já ia ser sancionado pelo Ocidente inteiro, irmão. Não só por Estados Unidos e o que quer que seja, mas pelo Ocidente, pelo resto do mundo inteiro. Não duvido. Você precisa, portanto, ter o aval das principais potências do mundo. Você precisa ter a adesão das Forças Armadas Nacionais, o que o Bolsonaro tinha. Então, essa é uma discussão, né? Tinha, seguramente tinha. A forma como o exército se comportou, que foi falado não querendo tirar os golpistas das suas dependências, te mostra que eles tinham. Mas o Leni Paquito, semana passada foi discutido que ele tinha do médio e baixo mas os cabeças mesmo não estavam com ele. O generalato talvez estivesse dividido. Exatamente. Pelo menos foi o que foi aventado aqui. Casarões falou isso. Eu acho que sim. O Casarões é um craque, inclusive ele foi meu professor, um abraço pra ele. Eu acho que sim. Eu acho que as Forças Armadas estavam relativamente divididas. Então também teve isso. Outro aspecto fundamental é ser capaz de cooptar partes da população, Vilela. Isso, ok. Sim, isso aconteceu. E sobretudo, partes da classe média pra cima, que são as pessoas que dominam os processos de comunicação. Isso, ok, também. Também aconteceu, entende? Então tinha essa parte já. Tinha. Parte do exército, parte das forças, e o resto você acha que isso era o limitante? Ele não conseguiu alinhar tudo isso. Então, não veio o golpe, porque, sobretudo, o governo do Joe Biden disse não, e se você fizer... A gente não só não vai ser minimamente condescendente com essa parada, mas nós vamos disponibilizar efetivo para babar o seu rolê. E se fosse o Trump? Aí azedava. A meu ver. É altamente especulativo tudo que eu tô dizendo. Claro. Então, assim, como quem estuda ciências sociais, eu tenho que ter muito cuidado. Tudo pode mudar, né? Mas eu te diria que se fosse o Trump ali, nessa ocasião, tinha azedado
o nosso rolê, cara. Ele tinha perpetrado um golpe de Estado. Por quê? Veja, para ter o Biden, existem fontes seguras de que o Putin disse não. Também não. Ah, é? Porque eu estou envolvido num processo militar na Ucrânia e não quero mais não vou me envolver pra com isso. Exatamente, porque isso vai agudizar severamente aquela viagem toda a reação do Ocidente, considerando, ao que tudo indica, assim. Para a Rússia pode ter sido também uma conversa sobre isso. Pode. E eu conversei com pessoas que eu prefiro preservar porque são muito próximas e eventualmente pagariam um preço muito alto. Mas ele tentou, através de diferentes figuras militares, civis, principalmente no Braga Neto, Valdemar da Costa Neto e tal, alinhar esses elementos. E os elementos não se alinharam por pouco, irmão. É mesmo? Ficou assim, ó. O que não se alinhou foi, sobretudo, a gestão Biden, que disse não deu o golpe, porque a partir do momento que você der o golpe, você vai ser severamente sancionado. Alguém procurou o governo americano diretamente ou foi só uma avaliação que eles fizeram de longe? Eu acho que são sondagens que são feitas. Veja, existem... sobretudo o Eduardo Bolsonaro, ele tem uma relação muito próxima com a gestão Trump. Sim. Entende? E essas pessoas têm relações muito próximas com a fonte do poder americano. Seja quem for. Então você não precisa necessariamente conversar com o secretário de Estado americano. Entendi. Você não precisa necessariamente conversar com o presidente da República. Você sente... Você imagina que seria chegar aqui e conversar com alguém que está dentro do governo hoje e esse cara vai te dizer, Vilela, não tem clima para isso. Entendi. Não faça, porque você vai ter um problema. Entendi. A gente já sabe que se você fizer, vai azedar. E esses caras vão passar a te sancionar, não só vão te sancionar, como eles vão efetivamente enviar tropas para um processo de resistência.